A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 9 a 11, que vai nos dizer assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Eliseu, ele faz um pedido meio inusitado, um pedido forte para Elias. E ele diz que queria a porção dobrada do espírito que tinha em Elias nele. Só que aquilo, irmãos, não cabia a Elias entregar para Eliseu, mas sim ao próprio Deus. Porque o espírito que habitava em Elias não era de Elias, mas era do próprio Deus. Deus, ele te trouxe aqui para lhe dizer que ele vai te encher do Espírito Santo, de maneira que muita gente vai olhar e não vai compreender. E até você mesmo vai ficar perplexo, perplexa, diante do que Deus fará por intermédio da sua vida. Era a vontade de Deus dar para Eliseu porção dobrada do espírito de Elias. É a vontade de Deus te encher com o Espírito Santo. Ribiante na mandaraia. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que serão tão cheias do Espírito Santo, mas tão cheias que até você mesmo vai se assustar com a dimensão do que Deus vai fazer por intermédio da sua vida. Declare comigo: eu creio que Deus vai me encher com o Espírito Santo. Eu creio que Deus vai me encher com o Espírito Santo. Grande era o propósito de Deus na história de Eliseu. E Eliseu precisava ter aquela porção dobrada. Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, com um grande propósito. E para o que ele te chamou, não tem a possibilidade de você ser alguém que não está cheio. Porque quanto maior é o propósito, quanto mais é dado, como a Bíblia diz, mais é cobrado. Quanto maior é o propósito de Deus, mais cheio a pessoa precisa ser do Espírito Santo. Se esvaziando de si mesmo e estando cheio do Espírito Santo. Eliseu fez um pedido que, acredito eu, irmãos, que nem ele pensou no que ele pediu. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, né? Senhor, me enche. Senhor, me dá dons espirituais. Senhor, se revela para mim. E tem momentos que nós fazemos uma oração que parece que a gente está fazendo por um impulso, né, irmãos? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Orações que eu fiz que eu não entendia por que eu estava fazendo aquelas orações, porém depois eu vim compreender. Então o pedido de Eliseu aqui foi algo inusitado. Você observa que ele não pediu ouro a Elias, ele não pediu prata, mas ele pediu algo espiritual. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que têm pedido ao Senhor para você ser cheio do Espírito Santo, para que o Senhor se manifeste na sua história. Você não tem pedido ouro nem prata, e Deus está dizendo: eu tenho me agradado disso. Você poderia ter pedido outra coisa, como aqui no caso de Eliseu. Eliseu poderia ter pedido o que ele quisesse, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então, o próprio Elias, ele perguntou para Eliseu o que era que Eliseu queria. Pede-me o que queres, me diga qual é a tua vontade, me diga o que é que você quer. E Eliseu não teve medo, mas Eliseu disse: o que eu quero? Porção dobrada do teu espírito. Então nós observamos que maior seria a responsabilidade de Eliseu.
Porém, Deus se agradou daquele pedido, porque Deus concedeu a Eliseu. Eu quero lhe dizer que o que você vai receber não é dos homens, é de Deus. Deus quis fazer na história de Eliseu como Deus, ele diz para você hoje: eu quero fazer na sua vida. Eu quero te encher do meu Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que Deus ele escolhe para grandes propósitos. E ele vai encher mesmo dando porção dobrada, como no caso de Eliseu. O próprio Deus havia escolhido a Eliseu. Você observa que quando Elias estava cansado, quando Elias passou por uma crise, um momento de exaustão, o próprio Deus, ele falou com Elias dizendo que separa para mim, unge para mim a Eliseu. Deus já tinha escolhido a Eliseu, como Deus, ele já te escolheu. Ele te trouxe aqui para te confirmar que você não é escolha dos homens, mas é a escolha dos céus. Declare comigo: eu sou escolha de Deus e ele se responsabiliza por mim. Eu sou escolha de Deus e ele se responsabiliza por mim. Então Elias deixou bem claro que o que Eliseu havia pedido era uma dura coisa. Ou seja, não estava ao alcance das mãos de Elias entregar para Eliseu. Mas se Deus quisesse fazer, Deus faria. E foi isso que aconteceu. Você vai ver aqui no versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Havia chegado o tempo de Elias ser arrebatado aos céus. Havia chegado o tempo de Elias ir para o Senhor. E Deus estava deixando o seu sucessor. Quem era o sucessor de Elias? Eliseu. Eliseu foi o escolhido para estar no lugar de Elias. E Deus fez Eliseu contemplar tudo aquilo para que Eliseu tivesse convicção de que ele estava cheio do Espírito, que tinha porção dobrada sobre ele, para que ele não viesse a temer as missões. Deus está dizendo para você hoje: eu trarei sinais de que o meu Espírito Santo está trabalhando de maneira extraordinária na sua vida, para você não temer aquilo que eu tenho, porque quando algo é muito grande, nós seres humanos ficamos o quê? Temerosos. E era normal, irmãos, o sucessor de um grande homem temer. Como aconteceu no caso de Josué, né? Josué ficou temeroso. Foi tanto que Deus ele falou várias vezes com Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Porque Josué teria que fazer uma missão que não era dele, mas era de Deus. E ali ser o sucessor de um grande homem que foi Moisés. A mesma coisa aqui foi Eliseu. Eliseu precisava daquela confirmação. Deus ele vai começar a lhe confirmar que foi ele que te escolheu para uma grande obra. Como ele escolheu a Eliseu, houve confirmação, irmãos. Eliseu viu. Elias disse o que para ele? Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti. Ou seja, se você vê o que Deus está para fazer, porque Elias sabia que ele seria arrebatado. Elias era tão amigo de Deus que Deus já havia contado para ele o que ia acontecer. Então, Elias deixou bem claro: se você contemplar, porque o que vai acontecer aqui é de teor espiritual, mas se você contemplar, se Deus lhe mostrar, é sinal de que Deus está assinando embaixo o seu pedido. É sinal de que aquele que me deu o Espírito, aquele que me encheu, aquele que fez na minha vida o sobrenatural através da minha história, ele vai te entregar a porção dobrada. Então, irmãos, tinha algo ali que precisava acontecer para que houvesse uma confirmação de que Eliseu estava cheio do Espírito Santo. E este algo aconteceu para que Eliseu tivesse convicção. Você não vai ter dúvida, não é algo que você vai ficar cheio de dúvida, dizendo: será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será mesmo que Deus me usa? Será mesmo que Deus fala comigo? Será mesmo que Deus é na minha vida? Irmãos, tem pessoas aqui que precisam dessa confirmação para que você possa ter convicção de que Deus é contigo, porque sem fé a gente não tem como agradar a Deus e não tem a possibilidade da gente ficar duvidoso do que Deus tem conosco e as pessoas darem credibilidade ao nosso ministério. Então nós precisamos ter convicção para que as pessoas venham dar credibilidade ao que Deus tem conosco. Então Deus está dizendo: eu vou te dar convicção para que você tenha credibilidade no que eu tenho para fazer na sua história. Então, a partir deste momento que Eliseu, ele contempla o que aconteceu com Elias, era Deus assinando embaixo e dizendo: eu te escolhi. O próprio Elias disse: porém, se não me vires, não se fará. Se você me vê, é sinal de que você vai ter a porção dobrada, você vai ser cheio de maneira dobrada. Mas se você não vê, é sinal de que Deus não quis.
E a Bíblia nos diz, irmãos, que Eliseu contemplou, versículo 12, confirmação de Deus. Deus está confirmando aqui para você hoje que vai se iniciar um novo ciclo espiritualmente falando na sua vida. Deus, ele vai começar a te usar de maneira diferente. Deus, ele vai começar a falar através de você de maneira diferente. Deus vai começar a fazer coisas diferentes na sua história para você saber que ele quis te encher do Espírito Santo. Ele quis fazer algo grande acontecer na sua história. Ele quis. Não foi a vontade de Eliseu por si próprio aqui, mas foi o próprio Deus que assinou embaixo a petição dele. Deus vai te encher porque Deus quer. Tem pessoas aqui que nem pediram a Deus alguns dons e Deus vai lhe entregar. Eu lembro, irmãos, que quando eu aceitei a Jesus, eu não pedi ao Senhor para ser batizada com o Espírito Santo. Tem muita gente que tem essa sede, né? Só que eu, irmãos, eu tinha sede de conhecer Jesus. Eu não fiquei muito com esse negócio de batizado com o Espírito Santo, porque tem gente que fica incutindo na mente, né? Isso é muito importante, não que não seja, mas tem gente que fica com esse negócio o tempo todo, né? Ah, eu tenho que falar língua estranha, eu tenho que ser batizado, e fica ansioso e ansiosa. Eu não fiquei assim, irmãos. Eu tinha sede de conhecer Jesus. Eu tinha sede de ter experiência com ele, mas eu acabei não me atentando em pedir. E eu não pedia a Deus o batismo com o Espírito Santo. Eu pedia a Deus libertação. Eu pedia a Deus para me ajudar, para que eu pudesse me firmar nos pés dele, mas eu não pedi. Eu lembro que Deus, ele me entregou o batismo com o Espírito Santo em pouco tempo que eu havia me reconciliado com Jesus. Então, irmãos, Deus nos entrega muitas vezes aquilo que a gente nem pediu, não é verdade? Então, hoje o Senhor está dizendo para você, tem coisas vindo para você que você nem pediu. Tem algumas que você pediu, mas tem outras que você nem pediu e Deus vai te entregar, porque ele resolveu fazer na sua vida. Ele resolveu fazer na sua história. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Nós observamos aqui o quê? Que Eliseu viu. E vendo, Eliseu clamou. Ou seja, a Bíblia faz questão de enfatizar que Eliseu, ele contemplou o que havia acontecido com Elias. Você lembra das palavras de Elias aqui no versículo de número 10? Se você me ver, vai acontecer. Deus vai te encher. Mas se você não me vê, não vai ser assim. Deus não quis. Só que a Bíblia nos diz que Eliseu viu. Se Eliseu viu, Deus assinou embaixo. Deus quis encher e agora Eliseu estava temeroso. Meu pai, diante daquela visão, ele ficou temeroso. Porque ele havia contemplado o sobrenatural. Deus está lhe preparando. Porque muitas vezes, irmãos, as visões espirituais, elas vão nos deixar temerosas. A gente vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso que eu estou contemplando? Meu Deus, que visão é essa? Meu Deus, que sonho é esse? Meu Deus, que revelação é essa? Porém, o Senhor está dizendo, eu quis me revelar para você, não temas. Deus estava com Eliseu. O chamado era grande, era forte, Deus tinha algo extraordinário para fazer através de Eliseu e não seria fácil para Eliseu suceder a Elias, sim, mas Deus estava com ele. Declare comigo, meu Deus está comigo, mesmo que não seja fácil a missão. Vou acreditar que ele me preparou. O meu Deus está comigo, mesmo que não seja fácil a missão. Eu vou acreditar que ele me preparou. Deus, irmãos, ele nos prepara para vivermos os propósitos dele. Deus, ele nos capacita. Eliseu era um escolhido como você. Você é um escolhido, você é uma escolhida. E Deus resolveu entregar para você porção dobrada. Você observa, irmãos, que de maneira muito clara o Senhor mostrou que estava com Eliseu. Versículo 14. Não tinha mais sombra de dúvida no chamado de Eliseu, até mesmo dele mesmo, para com o que Deus tinha com ele, porque Deus estava confirmando. Assim vai ser na sua vida. Deus vai confirmar o que Deus tem contigo, que você mesmo não vai duvidar. As pessoas que estão lá fora vão dar credibilidade e você vai ter convicção de que Deus é na sua história e que foi ele quem te escolheu. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, um e outro lado, e Eliseu passou. Deus, de maneira muito clara, mostrou para Eliseu aonde estava o Deus de Elias. Quando as águas se abrem e Eliseu atravessa pés enxutos. Quem mostrou para Eliseu que Deus estava com ele foi o próprio Deus. É o próprio Deus que vai se apresentar para você. Se prepare, minha irmã.
Se prepare, meu irmão, você vai ser uma pessoa daqui pra frente diferente. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão ter batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão pregar, que vão cantar. Tem pessoas aqui que serão usadas em profecia, em dom de cura. Irmãos, Deus vai usar tremendamente algumas pessoas que estão me ouvindo agora. E a porção é dobrada. Declare comigo, eu creio na porção dobrada que está vindo para minha vida. Eu creio na porção dobrada que está vindo para a minha vida. É claro que quanto mais é dado, mais é cobrado, não é verdade, irmãos? Porque aqui não seria fácil a missão de Eliseu, como não é fácil a missão dos escolhidos. Porém, Deus está dizendo, eu estou contigo e isso basta. Eu resolvi te escolher e ninguém pode invalidar o que eu já determinei para a sua vida. Eu te escolhi e eu vou cumprir a minha boa e perfeita e agradável vontade na sua história. A vontade de Deus prevaleceu na história de Eliseu. A vontade de Deus vai prevalecer na sua história e você não terá dúvidas de que Deus te escolheu e a porção dobrada está sobre a sua vida. Tem confirmação da parte de Deus chegando, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua manifestação. Obrigada, Pai, pelos dons que o Senhor vai entregar. Obrigada pela porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, Pai. Obrigada por encher os teus filhos para uma grande missão, para uma grande obra. Que eles não venham, Pai, temer, porque da mesma forma que o Senhor esteve com Eliseu, Pai, o Senhor está com teu filho, o Senhor está com a tua filha e grandes coisas o Senhor fará, coisas extraordinárias, porque o Senhor é um Deus de surpresa. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor surpreenda o coração do teu filho, o Senhor surpreenda o coração da tua filha e que haja a manifestação do teu poder, que a tua glória venha ser manifesta, Pai, na história de cada um deles. Confirma, Pai, confirma que o Senhor os escolheu, confirma que o Senhor os chamou. Foi como Eliseu, Pai, estava aqui tendo confirmação da parte dos céus, Pai. Assim vai acontecer também na história do teu filho, eles terão confirmação. Elias disse, se você vê, se os teus olhos contemplarem, Deus vai começar a te dar sinais como os olhos de Eliseu contemplou. Contemplou Elias sendo arrebatado, contemplou o sobrenatural acontecendo. Deus está abrindo os olhos espirituais de pessoas que estão me ouvindo agora. Você vai começar a ver algumas coisas diferentes, porque Deus resolveu se manifestar para você. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor capacita os escolhidos. E eu creio na capacitação que está vindo através dessa palavra, Pai, através dessa oração para a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Creia que Deus está te enchendo do Espírito Santo
Ele diz para você que ele vai te entregar dons, uma nova capacitação do Espírito Santo vem sobre ti. Não tenha medo do tempo da novidade de Deus. Não tenha medo, porque algo espiritual está vindo sobre a sua vida, que é dos céus para a sua história. Quem concedeu para Eliseu o que ele havia pedido foi o próprio Deus. Quem vai te encher com o Espírito Santo é o próprio Deus. Para você viver alguns propósitos, Deus precisa te entregar alguns dons, Deus precisa te capacitar. Lembre-se, a capacitação que você precisa, meu irmão e minha irmã, não vem dos homens. A capacitação que você precisa vem dos céus e é Deus, o próprio Deus, quem vai trazer para a sua história. Se prepare, porque Deus vai te dar a porção dobrada. Você vai ficar como Eliseu ficou aqui, impactado diante daquilo que Deus começará a manifestar diante dos seus olhos. Os teus olhos espirituais serão abertos e você vai contemplar coisas grandes e extraordinárias dos céus para a sua vida. Chegou o tempo em que Deus vai te entregar a porção dobrada. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.